Que privilégio nós temos de nos reunirmos como Igreja de Deus para recebermos instrução da parte do Senhor, adorarmos o nome do Senhor, como nós fizemos nesse instante, cantando bonito, né? Louvores para Deus, é muito bom, uma alegria muito grande estar aqui com os irmãos, aproveitar esses momentos, os debates que seguem depois também, né? Alguns chegam aqui, como eu digo, eu sou muito ruim em esporte, meu esporte preferido é debater teologia, então assim, aqueles que gostam disso aqui, a gente está tendo outros momentos depois. Irmãos, eu trago um abraço lá de Belo Horizonte para vocês. Com esta ocasião aqui, nós encerramos a programação aqui na primeira igreja, não é isso? Aí amanhã nós vamos estar em outras, então desde já eu gostaria de externar a minha gratidão ao reverendo Valdson, ao convite que foi feito aqui pelo presbitério de Itaperuna também, a minha alegria e dizer que nós estamos à disposição para seguir debatendo, trocando ideias, que Deus nos desperte cada vez mais para crescer no conhecimento dele, de sua vontade e no serviço. Eu gostaria de compartilhar este vídeo, é um vídeo curto que fala sobre povos não alcançados, um conceito essencial quando nós pensamos na missão transcultural estratégica, não é? E aí eu vou fazer uma propaganda aqui. Amanhã pela manhã, lá na Escola Dominical, a gente vai falar um pouco sobre esta visão estratégica do apóstolo Paulo para a obra missionária transcultural, como ele encarava os povos não alcançados. Então a gente vai ver isso na Escola Dominical amanhã, mas como estímulo eu vou soltar esse vídeo aqui para provocar vocês um pouco, aqueles que tiverem condições de participar também. O que é um PNA? PNA é uma abreviação para povos não alcançados, mas para entender o que isso significa, devemos primeiro analisar a palavra povos. Quando Jesus disse a seus discípulos, ide e fazei discípulos de todas as nações, as palavras gregas que ele usou eram tha ethne, que significa todos os grupos étnicos ou povos. Então, o que é um povo? Um povo é basicamente um grupo de indivíduos que têm uma mesma história, língua, crença e identidade. São praticamente um grupo de pessoas que considera nós e todos os outros eles. Embora existam cerca de 196 países no mundo hoje, existem mais de 16 mil povos distintos. Vamos pegar o Paquistão, por exemplo. Essa é uma nação, de acordo com os limites geográficos, mas etnicamente o Paquistão tem mais de 400 nações distintas, ou povos, dentro de suas fronteiras. Cerca de 7 mil dos 16 mil povos são considerados PNAs, ou povos não alcançados. Um povo é considerado não alcançado se menos de 2% de sua população é cristã evangélica, ou seja, não existem verdadeiros crentes o suficiente para evangelizar e discipular o restante do seu próprio povo. Quase 3 bilhões de pessoas se enquadram nessa categoria. Mais de 3 mil desses 7 mil povos não alcançados são considerados PNAI, ou seja, povos não alcançados isolados. Esses povos não têm igrejas, não existem crentes entre eles, não há missionários e não tem ninguém ativamente focado em alcançá-los. 95% de todos os povos não alcançados estão localizados na parte do mundo entre 40 graus de latitude e 10 graus de longitude, que se estende do norte da África para o sudeste asiático. Chamamos isso de janela 1040. É na janela 1040 que a maioria das grandes religiões não cristãs tem influência. Neste cinturão encontramos povos tribais, hindus, ateus, incluindo muitos chineses, muçulmanos e budistas. Jesus disse que o evangelho do reino será pregado como testemunha para tha ethne, todos os povos, e então virá o fim. Menos de 3% do total de nossa força missionária transcultural está trabalhando com povos não alcançados. Temos que ir aos não alcançados. Ao mesmo tempo, estima-se que mais de 350 povos não alcançados estão vivendo nos Estados Unidos hoje, como imigrantes, refugiados e estudantes internacionais. Temos que dar as boas-vindas aos não alcançados. Cristo nos ordena a fazer discípulo de todas as nações. Jesus está vivo, sua missão para nós é clara. No entanto, a tarefa continua inacabada. Juntos, podemos mudar isto. Bem curto, né? Dá pra gente ter um pouco da ideia. Dá para perceber também que é um material traduzido, né?
ele cita o mapa dos Estados Unidos, mas essa realidade, se quiser voltar, reverendo, para aquele outro quadro lá, esta é uma realidade que chega ao nosso Brasil também. Nós, como igreja evangélica brasileira, eu refleti um pouco sobre isso pela manhã e um pouco na fala de ontem também, já é chegada a hora de nós superarmos a nossa infância e encararmos a nossa responsabilidade como reino de Deus, como sacerdócio real diante deste planeta como um todo. Nós somos um número significativo de evangélicos e temos responsabilidades com a nossa vocação missionária diante do mundo. Não apenas no sentido de ir, mas também no sentido de olhar para esses que estão vindo a nós. Só um dado curioso: nós temos no Brasil mais libaneses e descendentes de libaneses do que no Líbano. Então, só para você pensar, nós temos aqui a maior colônia japonesa fora do Japão e de alguns países da África também. E temos recebido imigrantes, por exemplo, do Haiti aqui, e recentemente, por causa da guerra da Síria, também imigrantes sírios e árabes. Nós não fazemos a mínima ideia de como alcançar esse povo. Nós vivemos a nossa vida como dizendo, esse é o problema de refugiado, não tem nada a ver comigo. E uma das coisas que se levanta, isso é uma discussão seríssima na Europa, por exemplo, nós estávamos lá, né, antes de vir para cá, a discussão em todo lugar é como nós vamos nos relacionar com esses imigrantes que crescem cada vez mais. Uma das capitais, podemos dizer assim, da União Europeia, que é dividida em alguns centros, é Bruxelas, lá da Bélgica. Bruxelas é uma cidade de milhões de habitantes, não sei se 2 ou 3 milhões de habitantes, tem 1/4 da população muçulmana. Você conseguir imaginar isso? A gente não faz ideia do que seja essa realidade, né? Mas a Europa já está pós-cristianizada, né? Está bem para depois. E nós aqui, o que podemos fazer? Eu gostaria de, nessa noite, lhe convidar a refletir comigo sobre um grupo humano e religioso que certamente é o maior desafio para o cristianismo, desde o início: o islamismo. Esse grupo religioso que nasce na Península Arábica, uma região desértica, um povo semita, que compartilha com os outros povos ou religiões monoteístas uma ancestral em comum. Judeus, cristãos e muçulmanos reclamam a descendência legítima de Abraão para si. Quer dizer, nós somos os verdadeiros filhos de Abraão. Os judeus o fazem pelo sangue, os cristãos o fazem pela fé, os árabes muçulmanos o fazem pelo misto de uma coisa com outra, pelo sangue e pela fé, segundo a tradição muçulmana. E embora o Islã tenha surgido no século VII, as raízes do povo que produziu ou que criou a religião islâmica remontam a este patriarca em comum, Abraão. E eu gostaria de lhe convidar essa noite a abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis. Nós vamos ter uma reflexão sobre alguns capítulos chaves para nós entendermos sobre a constituição do povo árabe. Segundo a tradição, os árabes são os descendentes diretos de Abraão através de Ismael, o primeiro filho que Abraão teve com Agar. Se você já participou de alguma conferência missionária, se foi refletir já em algum momento, recebendo instrução sobre a evangelização do muçulmano, é bem provável que você tenha ouvido alguma coisa sobre Ismael. É bem provável que você tenha ouvido alguns destaques quando fala sobre a experiência lá de Abraão com Agar, como negativa, dizendo que quando o homem tenta resolver as coisas do seu jeito, do jeitinho, o problema que dá, e aí resolveu tudo isso. Eu gostaria de lhe convidar a olhar a palavra de Deus em 3 capítulos chaves aqui, para nós vermos o que a Escritura tem a nos dizer a este respeito. Nós já oramos, rogando a bênção do Senhor sobre a nossa vida, cremos que Ele nos ouviu a oração. Gênesis capítulo 16, essa história começa aqui. Eu lerei o capítulo inteiro, alguns capítulos inteiros aqui, e depois nós vamos destacando alguns versículos, tá bom? Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos, tendo porém uma serva egípcia por nome Agar, disse Sarai a Abrão: eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos, toma pois a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abrão anuiu ao conselho de Sarai. Então Sarai, mulher de Abrão, tomou a Agar, a egípcia, sua serva,
e deu-a por mulher a Abrão, seu marido, depois de ter ele habitado por 10 anos na terra de Canaã. Ele a possuiu e ela concebeu. Vendo ela que havia concebido, foi sua senhora por ela desprezada. Disse Sarai a Abrão: seja sobre ti a afronta que se me faz a mim. Eu te dei a minha serva para a possuíres. Ela, porém, vendo que concebeu, desprezou-me. Julgue o Senhor entre mim e ti. Respondeu Abrão a Sarai: a tua serva está nas tuas mãos, procede segundo melhor te parecer. Sarai humilhou-a e ela fugiu de sua presença. Até aqui, nós vamos lendo em partes, é melhor. Bem, nós conhecemos a história. A palavra de Deus nos apresenta no capítulo 12, que nós lemos ontem à noite, como o Senhor Deus se dirige a este casal de idosos já, 75 anos tinha Abraão, Sara 65 anos, lá na região de Ur dos Caldeus, na Mesopotâmia, hoje atual Iraque, e fala: sai da tua terra, da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. De ti eu farei uma grande nação, e através de ti serão benditas todas as famílias da terra. Aqueles que te abençoarem, eu te abençoarei. Aqueles que te amaldiçoarem, eu te amaldiçoarei. E ele sai. Passaram-se 10 anos e a Sara ainda não havia engravidado. A idade seguia, e com a idade vem o preço dela, não é verdade? Estava conversando com algumas pessoas, você começa a ter umas conversas. As conversas nossas vão mudando a cada 10 anos, né? Quando você cruza algumas barreiras, você começa a falar de uma dor aqui, de uma dor acolá, está tomando um remédio para isso, controlando aquilo outro. Passa mais 10 anos, a conversa fica mais detalhada, uns exames que você está fazendo e tal. Depois você já coloca do coquetel que você toma junto com a alimentação, enfim. O efeito da idade vem sobre todos. Veio sobre o casal patriarcal aqui também. Sara então pede uma conversa com Abraão. Chega e diz: olha, Deus me impediu de dar filhos. Até agora nada. Ele fez uma promessa de que nos daria uma descendência, mas esse meu ventre aqui não está gerando filhos não. Pode ser que Deus esteja querendo nos dar os filhos através de um outro recurso. E aí Sara apela a Abraão a fazer uso de uma prática cultural comum nos tempos antigos, e que em alguns lugares ainda existem, que é a prática do concubinato. A escrava, uma das escravas, se presta ao serviço de ser uma espécie de esposa estepe, né? Reserva do marido lá. E como escrava, ela é considerada uma propriedade dos seus senhores. Essa é a lógica da escravidão. O escravo não tem uma liberdade plena, ele é considerado uma propriedade. Logo, tudo que tem é considerado dos seus senhores. E porventura um filho que viesse a ter seria filho dos seus senhores também. Na cabeça de Sara estava muito claro o recado: olha, eu não estou conseguindo gerar por aqui, mas nós temos um outro útero, fértil, novo, potencialmente capaz de gerar filhos, o útero da escrava Agar aqui. Chega para Abraão e faz a proposta de que ele tivesse o filho através desse proveta, né? Esse bebê de proveta aqui, que seria a alternativa desse outro útero aqui. Abraão então disse: tá bom, vou fazer o sacrifício, né? Aí entra na tenda de Agar, tem uma noite de núpcias lá, e a escrava engravida. A escrava engravidou, e ela agora grávida começa a esnobar da sua senhora, Sara. Ai, Sara, eu estou tão enjoada hoje, esse bebê de Abraão aqui em mim está gerando desconforto, traz um pouquinho de água para mim, por favor, né? Que hoje não vai dar para fazer o serviço. E Sara ficou assim, o texto sagrado nos diz, revoltada. Ela chama Abraão para ter uma conversa séria. Quando a mulher chega nervosa para ter uma conversa séria com o marido, você já sabe o que é que acontece, né? Ela entra na tenda e diz: temos que ter uma conversa séria nós dois aqui. Essa mocinha que você pegou aí para ter um filho, agora que engravidou, está se achando, não faz o serviço direito, está crescendo para cima de mim, está esse negócio. Resolva esse problema que você criou aqui. Aí Abraão, como era tipo da sua personalidade, que não gostava muito de confrontação, disse: não, meu bem, o que você fizer, eu assino embaixo. Você tem cartas brancas, resolva como você achar melhor. Ela falou: era só isso que eu queria ouvir. Entra nos aposentos lá da dependência, né? E diz: agora, mocinha, a conversa é entre nós duas aqui, não é? Olha só o que vai acontecer. A Bíblia nos diz então que Abraão disse: a tua serva está em tuas mãos. No final do versículo 6 diz que Sarai humilhou-a e ela fugiu da sua presença. Agar ouviu poucas e boas naquela ocasião, a tal ponto que ela não aguentou mais ficar na casa dos seus senhores, né? E foge. Uma mulher grávida,
no início da sua gestação, sai da região da terra prometida, que é uma região fértil, e se dirige a uma região desértica. Nós sabemos que o início da gestação costuma ser um dos períodos mais difíceis, não é? É onde costuma ocorrer mais aborto, é no início da gestação. Privada dos melhores recursos agora, caminhando sozinha pelo deserto, fugindo. Vamos ver como o texto continua. Tendo achado o anjo do Senhor junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte do caminho de Sur, disse-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? Ela respondeu: Fujo da presença de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: Volta para a casa da tua senhora e humilha-te sob suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: Multiplicarei sobremodo a tua descendência, de maneira que por numerosa não será contada. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor: Concebeste e darás à luz um filho, a quem chamarás Ismael, porque o Senhor te acudiu na tua aflição. Até aqui por enquanto. O que é que nós vemos aqui no texto, queridos? Aquela mulher grávida de Abraão, que carrega no seu ventre o filho de Abraão, foge depois daquele desaforo, não é? Que ela ouviu aquele monte de palavras que ela não gostou. Talvez ela tenha pensado: olha, eu sou pobre, mas eu sou limpinha, não vou ficar ouvindo esses desaforos aqui não é? Casal louco, eu venho trabalhar para eles, a mulher me coloca para deitar com o marido dela, eu engravido, agora minha esposa fica desse jeito, eu não vou aguentar esse negócio não, e saiu. Mas estava numa situação de risco. E aí ocorre algo curioso. Deus mesmo aparece para Agar. Em teologia nós chamamos isso de teofania. É uma manifestação sobrenatural de Deus, quando ele se utiliza de recursos sobrenaturais para aparecer de uma forma especial. O autor aos Hebreus começa a sua carta dizendo que, havendo Deus outrora falado de diversas maneiras, nestes dias agora fala pelo Filho. Mas antes, Deus se utilizava desses expedientes em ocasiões especiais, para propósitos especiais. Poucas pessoas tiveram o privilégio de ver uma revelação sobrenatural de Deus assim, ouvir a sua voz, ver uma aparição ou coisa desse tipo. Você conta nas páginas da Bíblia que isso não era muito comum. Deus tinha um propósito especial nessas. Agora, mais raro ainda era isso ocorrer para alguma mulher. O mais comum é você ver isso ocorrendo para um homem, um profeta, um rei, um sacerdote. Agar foi uma dessas poucas mulheres que Deus se revelou de forma especial. Intervém, aparece na sua vida e diz: o que você está fazendo, Agar? De onde você vem? Para onde você vai? Aquelas velhas perguntas, né? De onde tu vem? Para onde tu vai? Né? O que você está fazendo aí? O que está fazendo com você? Ela diz: olha, eu fujo da minha senhora. E o Senhor então se dirige a Agar e disse: é verdade, só que você tem culpa nessa história aí. Volte à casa dos seus senhores, verso número 9, volte para a sua senhora e humilha-te sob suas mãos. Me permita abrir um parênteses aqui. É muito curioso porque Deus trata conosco com responsabilidade e seriedade. A tendência nossa, desde o jardim do Éden, é transferir a culpa para os outros. Os problemas que nós temos é por causa das outras pessoas, que não nos compreendem, que tem inveja, que pega no nosso pé, que faz injustiça e vai tudo mais. Quando o Evangelho é pregado, nós nos deparamos com quem nós somos e as nossas dificuldades. Agar estava sofrendo, é verdade, sofreu injustiça, mas ela teve responsabilidade nisso. Ela começou a abusar da sua situação. Deus então diz: você foi, de alguma maneira, sofreu nesse contexto, mas você tem responsabilidades nisso. E é esta família que estava cuidando de você, que vai continuar cuidando de você. Então você volte, se humilhe, reconheça a sua parte, peça perdão pelos seus pecados que você cometeu. Isso é a lição de Deus para o relacionamento humano. Isso vale para marido e mulher, vale para pais e filhos e tudo mais. A gente reconhece a nossa parte, não é? Volte para lá e eu vou cuidar de você através deles. Mas Deus diz mais. No verso número 10, o Senhor diz uma palavra para Agar, que é o seguinte: eu multiplicarei sobremodo a tua descendência, de maneira que por numerosa não será contada. Pergunta: quem foi que garantiu que a descendência de Agar seria multiplicada? Deus. A multiplicação dos ismaelitas não é obra do capeta. O diabo não tem capacidade de produzir isso. Não foi um erro estratégico humano. Deus está dizendo: eu multiplicarei a sua descendência. É o Senhor que está dizendo. E mais, Deus escolhe o nome daquela criança, Ismael, que significa Deus ouviu. Olha que fantástico.
o filho do concubinato. Deus diz: eu interfiro nessa vida, você não vai morrer aqui nesse deserto, eu vou cuidar de você lá sob seus patrões, Abraão e Sara. Ele vai ser pai de numerosa nação, de uma multidão de povos, e você vai colocar o nome dele de Ismael, que significa Deus ouviu sua oração, sua necessidade e a sua angústia. O menino vai carregar isso na sua identidade. Imagina se fosse aquele negócio de essa teologia da confissão positiva, que o nome, né, determina as coisas. Aqui estava uma coisa bonita, né? Deus ouviu e tal. Pois bem, mas Deus continua: Deus ouviu e te acudiu na tua aflição. Verso 12: ele será entre os homens como um jumento selvagem, a sua mão será contra todos e a mão de todos contra ele, e habitará fronteiro a todos os seus irmãos. Verso 12. Isto aqui, meus irmãos, é uma revelação profética do povo ismaelita, os ismaelitas. Poucos versículos descrevem com uma propriedade tão grande o povo árabe como este versículo aqui. Um povo com capacidade de sobrevivência tremenda, com um nível de beligerância e de conflito grande também, que habita fronteiro entre os seus descendentes, mas com uma certa tensão entre eles. Isso é uma descrição profética do povo que seria descendente do povo árabe que veio daqui. Quando você lê o texto, parece até que Deus está xingando a mulher, né? Assim, ó, ele vai ser como um jumento selvagem. A pessoa, você que é mãe, no dia que você for fazer um ultrassom, o médico passando lá, e o menino dá um chute assim: olha, ele tem um chute forte, né? Deu um coice de jumento aqui. É capaz de um médico levar uns tapas da mulher, não é verdade? Porque para a nossa cultura brasileira e ocidental, jumento é xingamento. Na cultura semita de quase 4 mil anos atrás, não, 3.500 anos atrás, não. O jumento não carrega consigo essa conotação negativa e de xingamento que nós temos na modernidade e no mundo ocidental contemporâneo. Mas ele traz outras características que são traços de personalidade. Um animal pequenininho, robusto, capaz de viver em circunstâncias adversas e de produzir, mas de personalidade muito forte também. Aquela famosa ideia de quando o jumento empaca, né? Você não consegue tirar de lá. Veja que o jumento está presente na bênção que Jacó proferiu para 2 de seus filhos, Issacar, por exemplo. O jumento aparece na palavra de Deus, no livro de Jó também, como uma descrição deste animal selvagem, independente e capaz de sobreviver. O elemento, portanto, aqui é um elemento positivo. O que Deus está dizendo para Agar é que o seu descendente Ismael e a descendência que viria através de Ismael seria um povo capaz de sobreviver nos ambientes mais distintos possível, com uma personalidade muito forte. Gente, isso é a descrição do povo árabe. O subcontinente do Oriente Médio é possivelmente um dos lugares, se não ou mais, mas um dos lugares mais inóspitos deste planeta. Pouquíssimos povos têm a capacidade de sobreviver em um lugar com pouca água, com poucas plantas, com terra, como é aquele lugar lá. E esta altivez, esta determinação em seguir a vida e continuar adiante já foi anunciado profeticamente aqui. Diz: este povo será assim. Mas historicamente também, quando você estuda a história do povo árabe, você percebe que foi marcado por esses conflitos tribais, estas guerras, essas tensões todas, e isso foi um dos pontos, inclusive, que ajudou ao desenvolvimento do Islã, porque quando Maomé aparece depois, ele propõe uma unificação destes povos que guerreavam constantemente entre si em torno da religião, e conseguiu significativamente. Percebem? Deus está dizendo isso para Agar. Vamos continuar o texto. Verso 13. Então ela invocou o nome do Senhor que ele falava: tu és o Deus que vê. Pois disse ela: não olhei eu neste lugar para aquele que me vê? Por isso aquele poço se chama Beer-Lahai, está entre Cádiz e Beré. O que nós vemos aqui? Agar ouviu a revelação de Deus, recebeu a palavra do Senhor, adorou ao Senhor, reagiu com fé, com convicção, com adoração, se submeteu à vontade de Deus, volta para a casa de Abraão e Sara. Olha como diz: Agar deu à luz um filho a Abraão, e Abraão, a seu filho que ele dera a Agar, chamou-lhe Ismael. Era Abraão de 86 anos quando Agar lhe deu à luz a Ismael. O que foi que aconteceu? Agar recebeu a palavra de Deus e agiu como crente. Creu, obedeceu, voltou
tudo indica, se humilhou perante Sara. Isso não é a resposta de um crente? Que ouve a palavra do Senhor, reconhece o pecado, volta atrás nas suas decisões, confia em Deus, adora pela palavra, dá o relato. Todas as evidências desse texto apontam uma resposta nesse sentido, de verdadeira crente da parte de Agar. A ponto de Abraão, quando tem um filho, não batizar o menino como Abraão Júnior, mas o nome que ele deu, e pelo traço cultural, é o pai que dá o nome do filho, foi Ismael. O que mostra que ele ouviu o relato de Agar e acreditou naquilo que ela disse, e cumpriu. Ele já estava com 86 anos, eu seria muito tentado a colocar Abraão Júnior, né, se fosse ele, né? Eu fiz um acordo de nomenclatura dos filhos com a minha esposa quando nós casamos. Tinha duas cláusulas. A primeira delas é que o proponente do nome seria aquele de mesmo gênero do filho. É regra técnica. Em outras palavras, se for menino, o pai propõe o nome. Se for menina, a mãe propõe, né? Naquela época a gente acreditava que tinha 2 gêneros só, né? A gente continua acreditando, embora o mundo hoje aí fica falando com outros aí. E a segunda regra é, o outro tem que concordar. Foi aí que eu me lasquei. Ela engravidou primeiro de uma menina, chegou para mim e disse, olha, fazendo uso da primeira cláusula do nosso tratado nomenclaturar, eu proponho Esther. Eu falei, tá bom, é um bom nome, eu concordo, né? Quando ela engravidou de novo, foi um menino, eu disse, olha, fazendo uso do meu primeiro, eu proponho, aí deu o nome dela, fez, não, faço uso da segunda cláusula, veto, né? Aí eu propus o outro, faço uso de novo da segunda cláusula, veto, e aí fui sendo vetado, e depois que eu percebi a cilada que eu tinha caído dentro disso aqui. Então, vamos olhar para essa situação. Eu disse, não, Raimundo bisneto não dá, né? Ninguém merece ter um nome desse aqui a essa altura do campeonato. Eu disse, mas se eu não colocar no meu filho Raimundo, quem vai ter coragem de colocar? Só um outro Raimundo que tem. Ninguém tem coragem de dar esse nome para o filho, né? Tem que ser um outro Raimundo para poder pôr um Raimundinho aí na história. Resultado, acabamos ficando com Esther, Davi, Arthur e Felipe, né? Então foram os termos que concordou. Aí você pode dizer, muito melhor que Raimundo, né? Esses nomes que tem por aí. Bem, Abraão tem um filho. Qual o nome que ele colocou? Ismael. Porque ele ouviu a palavra de Agar e creu naquilo e obedeceu. Quando você vira uma página da sua Bíblia, você chega no capítulo 17 de Gênesis. Agora a Bíblia começa dizendo que quando Abraão atingiu a idade de 99 anos, se Ismael nasceu quando ele tinha 86, portanto, Ismael tinha 13 anos de idade, quando Deus aparece de novo e institui a circuncisão. Vamos ler aí a partir do versículo 24. Tinha Abraão 99 anos de idade, quando foi circuncidado na carne do seu prepúcio. Ismael, seu filho, era de 13 anos quando foi circuncidado na carne do seu prepúcio. Abraão e seu filho Ismael foram circuncidados no mesmo dia. Só aqui, só um detalhe. Ismael é um adolescente aqui, 13 anos de idade. Deus aparece, institui a circuncisão como selo da entrada na antiga aliança, certo? O que Abraão faz? Obedece a Deus, ele, seus servos e seu filho Ismael. Adolescente, se submeter a uma circuncisão, isso mostra no mínimo uma submissão ao seu pai. O que nós devemos e podemos deduzir e concluir naturalmente desse texto aqui é que Abraão educou seu filho como verdadeiro filho da aliança, na proposta pactual, ensinando o temor do Senhor, o caminho de Deus, a vontade de Deus para a vida desse menino. Quando Deus aparece e institui a circuncisão, ele diz, olha, agora nós vamos fazer a circuncisão como sinal do pacto de Deus com o seu povo. Ismael, adolescente, se fosse criado de qualquer maneira, diz, pai, peraí, esse negócio de você falando com Deus, Deus aparecendo para você, isso é coisa da tua cabeça aí, coroa. Agora você vir para cima de mim aí, querendo mexer nos meus Países Baixos, por causa de uma fé que você tem aí não, aí já é demais, né? O fato dele se submeter mostra que, em alguma medida significativa, ele estava nessa herança da fé. Normal, ele era o filho de Abraão e cresceu, certo? Capítulo 18. No capítulo número 18, nós começamos lendo assim: Apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de Manre, quando ele estava sentado à entrada da tenda no maior calor do dia. Levantou ele os olhos, olhou, e eis 3 homens de pé em frente dele. Vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro e prostrou-se em terra e disse: Senhor meu, se acho mercê em tua presença, rogo-te que não passes o do teu servo. Traga-se um pouco de água, lavai os pés, repousar debaixo desta árvore.
trarei um bocado do pão, refazei as vossas forças, visto que chegastes até vosso servo, depois seguireis avante. Responderam: faze como disseste. Apressou-se, pois, Abraão para a tenda de Sara e lhe disse: amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faze pão assado ao borralho. Abraão, por sua vez, correu ao gado, tomou um novilho tenro e bom e deu ao criado, que se apressou para prepará-lo. Tomou também coalhada e leite e o novilho que mandara preparar e pôs junto diante deles, permaneceu de pé junto a eles debaixo da árvore e eles comeram. Até aqui. O que é que nós vemos aqui? Nós vemos uma típica cena oriental, de acolhimento e de hospitalidade. Marca os povos semitas em linhas gerais, e muitas dessas características são melhor preservadas hoje entre os árabes do que entre os próprios judeus que foram dispersos pelo mundo, se tornaram europeus, russos e por aí vai. São, em um certo sentido, mais ocidentalizados do que esse. Eu vi, ao estar presente no Oriente Médio, cenas e hábitos muito mais próximos destes dos dias de Abraão do que em qualquer outra parte do mundo. A própria refeição e a alimentação, à base de pão e de coalhada, né? Se come coalhada como parte da refeição. A gente usa iogurte ou os derivados, né, do iogurte, mas como sobremesa de forma doce, né? E o pessoal fica escandalizado. Quando eu estive lá, que recebi aquele prato de iogurte natural, aí eu peguei e disse: você tem açúcar? Aí o pessoal falou: tem. Quando trouxe, que viu colocando, você está colocando isso aqui, né? Você come junto lá. Esse pão assado no borralho é uma técnica antiga que os árabes elaboraram um pouco melhor até os dias de hoje e fazem aquele famoso pão sírio, enorme assim, assado em cima de uma chapa de ferro hoje. Antes, eles acendiam uma fogueira e a pedra quente jogava a massa por cima e ela assava em cima daquela pedra. Depois batia assim para tirar o pó e comia. E o povo comeu bem aqui, né? Você vê a quantidade de comida que foi preparado, parece até a turma saindo de noite para jantar aqui lá no japonês, né? Comendo bem aqui, essa turma foi. Então você vê esses traços de hospitalidade e tudo mais. Deus aparece para Abraão, tem essa fala aqui, aí começa uma conversa interessante, verso número 9. Então lhe perguntaram: Sara, tua mulher, onde está? Ela respondeu: está aí na tenda. E disse um deles: certamente voltarei a ti daqui a 1 ano, e Sara, tua mulher, dará à luz um filho. Sara o estava escutando à porta da tenda atrás dele. Abraão e Sara eram já velhos, avançados em idade, e a Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres. O que é que nós vemos aqui? Nós vemos uma ambientação culturalmente típica dos árabes. Hoje, como eu falei, há mais traços culturais reforçados no mundo árabe, hoje, até hoje, do que em qualquer outro segmento cultural desta prática desses dias. A primeira, a separação de ambientes por gênero. Se você visita uma casa tipicamente árabe, e eu não estou falando tanto do Líbano, que é um pouco mais ocidentalizado, mas mais para dentro do Oriente, ela vai ter 2 salas de estar, uma para os homens, outras para as mulheres. Quando Deus aqui aparece, esses anjos aparecem para falar com Abraão, e tem uma conversa com Abraão, e diz: onde está Sara? Ele está na tenda ao lado aqui, na tenda das mulheres, ela lá está. Deus então tem uma conversa com Abraão a este respeito aqui. E quando fala com ele, veja que o texto nos diz o seguinte: Deus anuncia: daqui a 1 ano eu voltarei, e Sara, tua mulher, verso 10, te dará um filho. O texto sagrado nos diz que Sara estava escutando a porta da tenda atrás dele, estava ao lado, vendo a conversa. O que é que está pegando essa conversa de Deus aí com Abraão, meu marido, né? Atenta à conversa e ouvindo aquilo. O texto nos diz de uma forma bem discreta, no verso 11, a condição de Sara naquela ocasião. Diz: Abraão e Sara já eram velhos, avançados em idade, e a Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres. O que é? O costume das mulheres não é passar muito tempo na frente do espelho definindo com a roupa que vai vestir, não. É uma forma eufemística de dizer que ela já não ovulava. É uma maneira de dizer o que costumeiramente acontece com a mulher desde que ela se torna mulher. É o ciclo menstrual. Esta é uma forma diferente da Bíblia dizer o seguinte: essa mulher que era estéril, agora definitivamente não tinha mais chance nenhuma de gerar filho, porque além de ser estéril, não tinha mais óvulo. Acabou o seu ciclo. Ela não mais tinha óvulo para produzir, passou da região da menopausa, não tinha mais como gerar. Percebem? É nesse contexto que Deus aparece e diz: ela vai gerar o filho agora.
Isso tem algumas lições muito preciosas para nós ouvirmos aqui. Eu retomarei daqui a pouco. Vamos seguir o diálogo do que acontece. No verso 12 nos diz então: riu-se, pois, Sara no seu íntimo, dizendo consigo mesma: depois de velha, e velho também o meu senhor, terei eu ainda prazer? Disse o Senhor a Abraão: por que se riu Sara, dizendo: será verdade que darei ainda a luz sendo velha? Acaso para o Senhor há coisa demasiadamente difícil? Daqui a 1 ano, neste mesmo tempo, voltarei a ti, e Sara terá um filho. O que foi que aconteceu aqui, meus queridos? Enquanto Deus falava com Abraão e disse: daqui a 1 ano eu voltarei, e Sara gerará um filho, você receberá em suas mãos um filho seu, através dela. Ela que estava do lado ouviu aquilo e deu uma risadinha. Conversa. Eu agora, depois de velho, já não tive filho até agora, quando era novinha, quando estava tudo funcionando direitinho, né? Agora que eu já nem mais participo do ciclo, não vem mais para mim, eu vou ter filho. Que conversa, e deu uma risadinha lá. Mas Deus, que é onisciente e sabe de tudo, disse: por que Sara riu? Há por acaso alguma coisa impossível a Deus? Pois pode anotar no seu caderninho aqui: daqui a 1 ano você vai estar com um bebê nos seus braços, filho dessa mulher estéril e que não ovula mais. Foi esse o recado de Deus. Qual é a lição aqui, gente? O que Deus está dizendo é o seguinte: o meu povo sou eu que faço, por obra milagrosa e soberana. O povo de Deus não é geração natural, é geração sobrenatural. O povo de Deus existe pelo poder soberano de Deus de trazer vida, onde vida não há condições de haver mais. E não é à toa que todas as matriarcas tiveram problemas de gerar. É como se Deus está dizendo: é meu sinal e a minha evidência que eu que faço o meu povo. Aquela que não podia gerar, vai gerar. A outra que não podia gerar, vai gerar também. E a outra também. Isso ocorreu com todas. Foi com Sara, foi com Rebeca, foi com Raquel também. O Senhor está dizendo: isso é importantíssimo para a obra missionária. Presta atenção. Se nós olharmos com olhos naturais, nós dizemos: é uma furada se envolver com obra missionária, é uma furada se meter para evangelizar muçulmano, é uma furada se meter para evangelizar budista e hinduísta. Esse povo não quer saber de Deus, o coração está duro, é outra cultura, tem nada a ver, mata cristão, corta a cabeça, não mexe com isso. Mas é Deus quem faz o seu povo, é Deus quem faz um filho dele do meio de gente que não quer saber nada dele. É Ele quem troca coração de pedra em coração de carne. É Ele que faz brilhar a luz no meio das trevas da vida das pessoas. Você acredita nisso? Isso vale para o muçulmano e vale para o seu irmão, vale para a sua irmã, para o seu primo, sua tia, para o seu amigo. Aquele coração é duro demais. Ótimo, Deus gosta de coração duro. Trocar por um coração mole, Ele gosta de fazer esse tipo de coisa. Percebe? Nós estamos falando sobre reforma e missões. Por isso que na história das missões os reformados estiveram na vanguarda do movimento missionário, porque o povo saía para o mundo afora dizendo: não há impossíveis para Deus, Ele é soberano, Ele cria a sua igreja, estabelece a sua igreja onde Ele quer, quando Ele quer, com quem Ele quer, e ninguém impedirá. Deus é soberano e faz isso. Sara, que a Bíblia nos diz que juntamente com Abraão creu em Deus contra a esperança, nesse momento, já com a idade avançada, titubeou aqui. Quando viu a promessa, deu uma risadinha: Sara. E Deus, ouvindo aquilo, disse: ela não está acreditando, não? Olha como continua o texto, versículo 15: então, receosa ao ser confrontada, o negou, dizendo: não me ri. Ele, porém, disse: não é assim, é certo que riste. Olha aqui para mim. Fantástico, né? Sara deu uma risadinha de incredulidade, de ceticismo, e Deus diz: ela não está acreditando, não? Quando vai confrontar: não, Senhor, o que é isso? Eu, Sarinha de Jesus, não duvido da palavrinha, não. O Senhor falou, eu acredito, sou calvinista, acredito, né, na soberania de Deus, não é impossível para Deus, nada disso. E Deus disse: Sara, fica quieta, eu sei que... Gente, deixa eu dizer uma coisa aqui, presta atenção. O sucesso da obra missionária não está na virtude do mensageiro, mas está na virtude daquele que mandou o mensageiro.
A obra não será feita porque nós somos instrumentos muito capazes, porque nós cremos muito, somos dedicados, nós somos um exemplo, serem meus imitadores como eu sou de Cristo. Não, a obra será feita porque Deus quer, Ele é soberano e Ele faz a despeito de nós. Contraste estas duas mulheres aqui. A escrava creu, adorou, voltou, se submeteu. E Deus disse: o seu filho vai chamar Ismael, que significa Deus ouviu. A matriarca, nessa altura, duvida, quando confrontada, nega. E Deus deu o filho para ela assim mesmo. E foi através do filho dela que veio o Salvador, e não da outra. Por quê? Porque Deus é soberano. Não há virtude para nós. Esse negócio de que as virtudes estão em nós como igreja, esqueça isso. A virtude é de Jesus, convém que Ele cresça e que eu diminua. Por outro lado, isso dá esperança. A última conferência missionária que eu participei foi do Seminário Presbiteriano lá de Belo Horizonte, né? Eu dei 2 palestras lá, o reverendo Ronaldo Dório deu 5, né? Ele é grande nome, e ele deu uns exemplos maravilhosos lá de missionários, dedicação. E eu olhando assim, eu falei: gente, mas eu tive tanta dificuldade como missionário, com tantas lutas. Eu levantei para fazer uma pergunta, eu digo: ô reverendo, existe lugar no reino de Deus para gente menos virtuosa do que esse povo que você está falando aí? Porque às vezes a gente destaca tanto as qualidades do mensageiro, não é verdade? Daquilo que tem, e é bom porque nos estimula, gente que for exemplo de fé, de dedicação, não é? Mas a história nossa é que nós também somos como os outros, temos as nossas lutas, nossas dificuldades, nossos dias difíceis, nosso momento de fraqueza. Mas Deus é soberano e faz a sua obra a despeito de nós. É isso que Ele está dizendo aqui. A virtude é de Cristo, não é nossa. Vire 2 páginas aí. Gênesis capítulo 21. Visitou o Senhor Sara, como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido. Sara concebeu e deu à luz um filho a Abraão na sua velhice, no tempo determinado de que Deus lhe falara. Tudo cumprindo o que Deus falou. Ao filho que ele nasceu, que Sara lhe dera à luz, pôs Abraão o nome de Isaque. Abraão circuncidou a seu filho Isaque, quando este era de 8 dias, segundo Deus lhe havia ordenado. Tinha Abraão 100 anos, quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E disse Sara: Deus me deu motivo de riso. E todo aquele que ouvir isso vai rir-se juntamente comigo. E acrescentou: quem teria dito a Abraão que Sara amamentaria um filho, pois na sua velhice lhe deu um filho? O que nós vemos aqui, gente? Um ano depois, Sara tem um filho em suas mãos. E Abraão colocou o nome dele Isaque. Vou voltar para aquela questão da teologia da confissão positiva e dos nomes e tudo mais. O nome do outro era muito mais glorioso, né? Deus ouviu, Ismael. Se fosse para ser uma coisa mais espiritual, pelo nome ia ser esse aqui, né? Isaque significa risada. Não tem nada de espiritual assim nesse nome. Risada que no primeiro momento foi dada por ceticismo e incredulidade. Sara vai engravidar. Conversa. O que ela fez? Ela isaqueou, ela riu. Um ano depois, ela está rindo de novo, mas rindo, surpreendida pelo poder soberano de Deus, de surpreender até a fé do povo de Deus que não tem tanta fé assim. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Graças a Deus por isso. Deus não depende da minha fé, não depende da minha capacidade, Ele está para além disso. Claro que se eu desobedeço, Ele me disciplina como um bom pai, me chama a atenção como chamou a atenção de Sara, e nós colhemos as consequências disso, mas Ele faz a obra. Sara pega esse menino em mãos e diz: quem diria que Sara, já envelhecida, ia estar com um bebê gerado pelo seu próprio ventre aqui? Deus me deu motivo de riso, agora uma risada de gratidão, de alegria, de satisfação. E o nome do menino lembrava isso. Na verdade, nós podemos até dizer, lembrava as duas coisas. A primeira risada de ceticismo, que foi sobrepujada pela risada de gratidão e de surpresa. O Evangelho não faz isso? Onde abundou o pecado, superabundou a graça.
não é? A graça que veio. Isaac era uma manifestação. Verso 8. Isaac cresceu e foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, deu a Abraão um grande banquete. Vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, a qual dera à luz a Abraão, caçoava de Isaac, disse a Abraão: rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaac, meu filho. Pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão por causa de seu filho. Olha aqui. Esse contexto aqui nos apresenta uma realidade diferente da nossa. E é importante que nós tenhamos um pouco de sensibilidade. Todo missionário transcultural vai lidar com problemas que muitas vezes ele não imagina quando ele está no seu país. O concubinato era uma dessas práticas. A Albânia, onde nós servimos, é um país ocidental, impera as leis ocidentais, mas a influência do Islã é tão forte que de maneira informal existem algumas práticas orientais lá no meio. Quando nós visitamos pela primeira vez, eu vi um senhor caminhando com duas senhoras vestidas de preto andando atrás, né? Aí eu disse: olha, eu vi essa cena assim, perguntei para o missionário que lá estava: o que é isso aí? Disse: pode simplesmente serem duas irmãs, porque se eles forem ortodoxos, o ortodoxo, quando perde algum ente da família, ele veste preto o resto da vida. Então, preto é um luto eterno. Então, duas irmãs. Mas pode ser uma coisa diferente. Existe uma prática aqui na cultura muçulmana que, se uma mulher morre, um marido morre sem deixar herdeiros, o irmão herda a cunhada como sua segunda esposa. Hoje ainda existe esse negócio. Lembra um pouco o levirato, né, da Bíblia. Tem essa prática aqui. Isso pode nos parecer muito estranho. E isso eu vou provocar vocês um pouco aqui. A Bíblia diz desde o início: deixa o homem pai e mãe, se une a sua mulher, sejam dois uma só carne. Esse é o padrão de Deus, não é verdade? No entanto, Davi, Salomão, Abraão, esse povo todo foi polígamo, tinha concubina, e Deus usou esse povo diante dessas circunstâncias adversas aqui. Isso deveria nos parar para pensar um pouco. É claro que tudo aquilo que foge ao padrão original de Deus tem consequência e dificuldade. A tensão vivida dentro da casa de Abraão está clara aqui. Estava no primeiro momento que Agar pensou em fugir, e estará agora nesse segundo momento. Naquele tempo, um tempo antigo, não é muito antigo não, até pouco tempo atrás no Brasil também as pessoas desmamavam o filho com uma idade um pouco mais avançada, especialmente numa época que não tinha medicina avançada. Nós sabemos que o período da amamentação é um período em que o filho recebe os anticorpos da mãe e se fortalece. Então, a criança que amamentava mais tempo costumava ser mais forte do que aquela que tinha sido privilegiado desse recurso, não é? Tinha sido retirado esse recurso dela. Então, nós não sabemos exatamente qual foi o período que Isaac foi desmamado. Vamos imaginar um período entre os 3 e 4 anos de idade aqui. Para nós é meio estranho, né? Eu me lembro de uma cena que eu estava no metrô de São Paulo, voltando de uma atividade, indo para a congregação, uma das raras cenas que o metrô estava vazio, né? E a gente sentado e um moleque correndo lá para o outro no vagão lá do metrô. E lá, aí teve uma hora que ele chegou assim, levantou a camisa da mãe, eu falei: põe uma tarja preta nisso aí, né? Isso aí isso deveria ser censurado, porque nós temos um pouco de dificuldade de ver uma boca cheia de dente amamentando ainda, né? Assim, quando é um bebezinho desdentado, segurando assim, você acha até bonito a cena, né? Mas um moleque suado, correndo e tudo mais: mãe, eu quero mamar, né? Você acha estranho aquela cena lá, né? Então, isso provavelmente foi alguma coisa desse tipo. O Isaac aqui, quando fez os 4, 5 anos de idade, quando passou o período de morrer, né, foi desmamado. Por isso que a Bíblia fala que houve um banquete. Vocês que são mais jovens e que vivem em centros mais desenvolvidos, né, como a região sudeste do Brasil, talvez não façam tanta ideia do que significa isso. Eu me lembro que, conversando com um povo mais antigo, um pessoal do interior, da minha própria região do Nordeste, nós fazíamos a pergunta assim: quantos filhos você teve? Era muito comum você ouvir a pessoa dizer: eu tive 12 filhos e criei 8. O que ele está querendo dizer com isso? Nasceram 12, mas 4 morreram, por desnutrição, por doença, por alguma coisa. Não, quando ele diz criei tanto e o número é sempre menor do que o outro lá, ele está falando sobreviveu. Durante a maior parte da história da humanidade, este foi o drama das famílias. Havia um índice de mortalidade infantil muito elevado. O que ocorreu naquele dia? O cara desmamou, significa passou o período de maior risco de morte aqui, sobreviveu, vingou. Esse vai dar gente, não é? Aí teve a festa, aquela festa lá. Agora olha a situação:
Isaquinho, filho de Sara, todo paparicado, filho prometido, filho de pai-avô, né? E de mãe-avó já, aquela coisa toda lá, 3, 4 anos de idade. Ismael, um adolescente, no final da adolescência, olhando aquele negócio lá, aquela festa, tudo. O que é que Ismael fez? Começou a provocar o irmão. A Bíblia, Paulo, quando cita essa passagem aqui, ele fala de uma maneira até mais dura, diz que Ismael perseguia, como que realmente infernizava a vida de Isaac. Uma cena que não era privilégio só da família de Abraão, não é? Então quem é pai, alguns mais do que outros, convivem com esse negócio de administrar conflito entre irmãos, né? Ah, mas fulano está falando isso aqui comigo, não, que você só gosta dele, protege ele, coisas desse tipo. E o mais velho pegou e disse: deixa ela sair, eu couro vai pegar aqui. Não é? Assim funciona com os filhos assim, o mais velho diz: eu vou tirar o seu couro. Ele não está dizendo aí, você se prepara o que vai acontecer, né? Então Ismael chegou lá e disse: Isaquinho e tudo mais, olha, andando todo desengonçado, parece um camelo de perna torta, anda direito, menino, não sabe nem andar e tal, aquele tipo de coisa. Só que qual o problema aqui? O problema é que eles são filhos do mesmo pai, mas de mães diferentes. E Sara testemunhou uma dessas ocasiões em que Ismael, o filho da concubina, estava provocando, caçoando e zoando, né, mesmo o pequeno Isaac, que era o filho da promessa. E aí Sara tem uma outra daquelas conversas com Abraão, sabe aquela que diz: precisamos discutir algumas coisas, aquela que o marido chega, gela a espinha quando a mulher diz assim: nós temos que discutir a relação, não é? Entra na tenda e diz: vamos ter uma conversa aqui. Aí ela puxa a cortina e diz: olha, é o seguinte, esta mulherzinha que você inventou de engravidar, gerou um filho, esse menino aí está cada vez mais provocando o filho da promessa de Deus. Você sabe que Deus falou que o descendente prometido é Isaac, nosso, de nós dois aqui. É através dele que virá a salvação. Deus já falou, você sabe disso, né? Sim, sei. Esse outro aqui, ó, o mais velho, que você teve com a concubina lá, está todo cheio de liberdade para cima do nosso irmão lá. Se hoje ele está assim, e você já está mais para lá de Marrakech do que para cá, já perto da porta da Boa Esperança, quando você falecesse, o que você acha que vai acontecer? O mais velho vai querer o direito de primogenitura, e as promessas de Deus que ficaria aqui vão ficar um pouco complicadas. Você tem um problema para resolver. Trate de resolver esse problema. A Bíblia diz então, verso 11, que isso pareceu penoso aos olhos de Abraão por causa do seu filho. Claro, né? Ismael não era filho de Sara, mas era filho de Abraão. Era seu filho, filho da sua carne. Abraão o criou, o ensinou a ser homem, possivelmente ensinou as artes da caça, do pastoreio, aquele negócio típico de homem que vai ficando orgulhoso, que vê o menino vai virando homem na sua presença, aprendendo as atitudes, o pessoal dizendo: ô Abraão, Ismael parece contigo, rapaz, eu vi ele andando, parecia você de costas lá. Abraão, o meu filhão, tá, aquilo. Cara, quase 18 anos aqui, e esta palavra de Sara foi chave. Ele disse: poxa vida, é o meu filho, né? Mas eu entendo toda a circunstância que Sara está falando aí, eu não tiro a razão dela, não. Deus falou que a herança seria através de Isaac. Ismael, de fato, desde que Isaac nasceu, tem crescentemente sido mais hostil com o menino. Eu consigo perceber, embora alguns pais não queiram ver os problemas que tem dentro da sua casa. Olha o que acontece, verso 12. Disse, porém, Deus a Abraão: não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva. Atende a Sara em tudo o que ela te disser, porque por Isaque será chamada a tua descendência. Mas também do filho da serva farei uma grande nação, por ser ele o teu descendente. Presta atenção aqui. Diferente daquela outra vez, Deus aparece aqui para Abraão e diz: Sara tem razão nessa circunstância, porque há um projeto meu de redenção que há de se espalhar a todos os povos. Esse projeto passa por uma descendência
que vem através de Isaac, não vem através de Ismael, como eu anunciei. E um conflito que hoje é pequeno e administrável dentro do quintal da sua casa, pode se tornar muito maior depois e as consequências serem bem piores. Ele não é mais uma sementinha na barriga da escrava, não é? Um bebê sendo gerado, não é um bebê, Ismael, uma criança nova que corre risco de morte ou de sobrevivência. Ele já é um jovem, um rapaz, criado, muito bem criado por você. As circunstâncias agora são totalmente diferentes daquela de quase 20 anos atrás, quando Agar saiu fugida pelo deserto aí. Sara está certa, despede o menino que vai seguir o plano de redenção através de Isaac. E Deus diz no verso 13, de novo, do filho da serva eu farei uma grande nação, por ser ele o seu descendente. Aí eu lhe pergunto de novo, quem se responsabilizou pelo crescimento e a multiplicação do povo ismaelita? Deus. Ele não é obra do acaso, não é um acidente de percurso, filho de um jeitinho para resolver problema que gerou outros problemas. É Deus quem diz, eu farei dele um grande povo. E isso faz parte da ótica, da lógica do pacto. Os filhos do pacto recebem bênçãos do pacto. Embora nesse contexto aqui, os ismaelitas depois, ao se afastarem, não vieram mais a desfrutar das bênçãos mais profundas do pacto, que são as bênçãos espirituais da redenção. Eles saíram com esses elementos básicos que Ismael conseguiu pegar com Abraão naquele primeiro momento, e era só isso que eles tinham. No entanto, Deus garantiu isso. E o povo árabe, os povos árabes, né, nós podemos falar no plural, os descendentes de Ismael, os ismaelitas, são um desses povos milenares, que existe até os dias de hoje, que remontam a sua origem a esse tempo aqui. Como foi que Abraão reagiu a isso? Vamos ver? A partir do verso 14, vamos ler aqui. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou o pão, um odre de água, pô-los às costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu. Ela saiu andando errante pelo deserto de Berseba. Grava essa última frase aqui. Ela saiu andando errante pelo deserto de Berseba. Esta última frase eu creio que está entre uma das poucas frases mais emblemáticas para nós entendermos um povo como essa daqui. Um povo que tem orgulho de ser descendente de Abraão. Um povo que passou a viver errante entre os desertos das Arábias, todos eles, tribo, nômade, sai de um lugar, vai para outro, de um oásis para outro, buscando fonte d'água, palmeiras, tal. Um povo que arroga sobre si a sua origem abraâmica, mas cujo pai remonta na distância a um pai que o despediu. A imagem de um pai que ele tem orgulho de se relacionar, mas de ser descendente, mas com quem não teve mais convívio, foi transferida em uma grande medida para o próprio Deus da religião que esse povo criou. Um Deus soberano, glorioso, poderoso, que eles têm orgulho de se relacionar, de serem aqueles que adoram, mas com quem não tem relacionamento, que você é simplesmente um submisso a ele. É isso que significa muçulmano, ser submisso a esse Deus, com quem você não tem relacionamento filial nem fraterno. Isso só o cristianismo oferece, onde diz, aquele que crê em mim, eu torno filho. Todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Nós temos Deus como um pai. Poucos versículos descrevem melhor esse povo e a religião que eles descreveram como esses aqui, errantes pelos desertos, orgulhosos da descendência de Abraão que tem, da ascendência abraâmica que tem, mas no entanto um orgulho de um ancestral com quem eles não tiveram mais relacionamento e foram lançados para andar à distância. A pregação do evangelho para os povos árabes e muçulmanos é um convite a voltar à casa do Pai, a manter a comunhão com o Deus de Abraão, a ter relacionamento com Ele. Isto é o evangelho que nós pregamos. Nós estamos anunciando, quando falamos a este povo, um convite de retorno às origens, mas no nível de comunhão que eles nem sequer tiveram em um único momento.
O verdadeiro filho de Abraão, nos diz o Evangelho, são aqueles que creem em Jesus Cristo, são os da fé. E para estes há um relacionamento de filiação com Deus. Mas vamos seguir. Levantou-se Abraão de madrugada, fez isso, ela saiu andando pelo deserto de Beceba. Verso 15. Tendo acabado a água do odre, colocou ela um menino debaixo de um dos arbustos, e afastando-se foi sentar-se defronte à distância de um tiro de arco, porque dizia: assim não verei morrer o menino. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Presta atenção aqui, que cena impressionante. A mulher com seu filho adolescente, a água acabou, o pão acabou, eles estão no deserto, não há comida, não há água. Qualquer pessoa inteligente que consegue ler as circunstâncias entender que o cenário ali seria a morte. E Agar, angustiada, se distancia porque não quer desabar na frente do filho. Conhece essa realidade? Quando você está passando aquela crise terrível, mas você não quer demonstrar essa fragilidade para os seus filhos, você se tranca no quarto sozinho, e lá você vai chorar diante de Deus. Esta mulher vai para um lugar distante, de cerca de um tiro de arco, uma flechada de arco, algumas centenas de metros, poucos, distante o suficiente para ele não ouvir o seu choro. E lá ela chora. E mais uma vez Deus aparece para ela. Isso é impressionante. Poucas pessoas na Bíblia Sagrada tiveram revelação sobrenatural de Deus em teofania. Menos ainda foram mulheres. E esta mulher, mãe dos ismaelitas e dos povos árabes, recebeu 2 revelações especiais de Deus na sua vida, as 2 preservando a sua vida. Olha o que Deus disse para ela. Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou do céu a Agar e lhe disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino daí onde está. Ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Quem fará de Ismael um grande povo? Deus. Presta atenção, não é o diabo, não é o pecado humano, nem a capacidade de gerar filho dos povos árabes. Deus está assumindo: farei dele um grande povo. Abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água, e indo a ele, encheu de água o odre e deu de beber ao rapaz. Deus estava com o rapaz, que cresceu, habitou no deserto e se tornou flecheiro. Habitou no deserto de Parã, e a sua mãe o casou com uma mulher da terra do Egito. Fantástico, não é? Olhem para mim. Vou fazer uma pergunta para vocês. Quem é que determina a forma como você enxerga e interpreta os povos árabes? É a mídia da TV ou é a palavra de Deus? Como é que a palavra de Deus fala sobre este povo? Como é que a mídia do mundo ocidental fala sobre este povo? Todos nós brasileiros, quando pensamos em povos árabes e muçulmanos, via de regra, temos medo. Dizemos: são as bestas feras. Não sei porque Deus deixou esse povo existir. Podia ter deixado Ismael morrer quando era um aborto ainda, não tinha nenhum desse tipo de problema. Esse espírito de ódio, de intolerância, não é o espírito do Evangelho, não é o espírito de Deus. Deus interveio em 2 momentos críticos na história deste rapaz, quando ele ainda era um bebê sendo gerado, e agora quando ele era um adolescente, em situações de morte, de risco de morte, e Deus garantiu a vida. E a Bíblia diz que Deus estava com ele. Assim como você, eu também tenho perguntas no meu coração. Dizer: Senhor, por que o Senhor permitiu ou decretou? Para calvinista é a mesma coisa, né? Por que o Senhor permitiu que esses descendentes de Abraão se tornassem, na sua maioria, seguidores da religião mais oponente ao cristianismo, que é o Islã?
Por outro lado, a pergunta que nós fazemos é: quando é que os filhos de Abraão vão voltar para a casa do Pai e vão tomar parte na verdadeira identidade de filho de Abraão? A resposta quanto ao quando, eu não sei, mas quanto ao como, nós sabemos. É pelo Evangelho. É chegar para esse povo e dizer: vocês que têm no sangue o sangue de Abraão, terão acesso à verdadeira herança de Abraão pela fé no Messias prometido. Agora imagine esta descendência, olhando para o lado e vendo a descendência de Isaac, se levantando com profetas, falando em nome de Deus, trazendo palavra de Deus para o povo, operando sinais, operando maravilhas ao longo das próximas gerações, séculos, enquanto que o lado de cá de Ismael não tinha nada. E aí, cerca de 2000 anos depois, surge um dos filhos deles, que diz que numa gruta um anjo de Deus, um anjo chamado Gabriel, apareceu para ele e disse: eu estou te constituindo profeta, o último e o maior de todos os profetas, o selo dos profetas. E Deus falou com este homem, segundo a tradição muçulmana, na sua própria língua, e disse: eles perverteram o livro sagrado, a revelação, os povos do livro, cristãos e judeus, e agora eu vou falar para você. Ele não sabia escrever, Maomé, e ele recita isso para outros. É isso que significa Corão, é a citação. Al-Corão significa a citação. Ele recita o que ouvia deste suposto anjo Gabriel, e aqueles que sabiam escrever escrevem o que hoje veio a ser o chamado Sagrado Corão. Imagina o poder que teve para esse povo saber: nós também temos profeta, Deus fala conosco na nossa língua e nos deu a sua palavra na nossa própria língua. Vamos pensar por outro caminho agora. Qual é a resposta cristã para isso? Nós, protestantes, desenvolvemos esta ótica sensível. Deus fala conosco na nossa língua. Todo lugar que o protestantismo chegou, a primeira tarefa foi traduzir a Bíblia para a língua do povo. A palavra de Deus está no seu idioma. Deus fala também. Eu falei hoje pela manhã que o missionário reverendo Van Dijk, presbiteriano, chegou lá no Oriente e traduziu a Bíblia para o árabe. A principal versão do árabe da Escritura Sagrada é fruto do trabalho e tradução desse missionário presbiteriano, calvinista, que acredita na eleição e que foi lá para o Oriente Médio pregar o Evangelho para esse povo. Isso é teologia e missões, percebe? Chamando para esse povo, através daquele que não é simplesmente um profeta, e não é o maior dos profetas, mas é o próprio Deus encarnado, a manifestação máxima da profecia, que é a própria palavra de Deus em vista, Jesus Cristo, um personagem conhecido do Islã, presente no Corão, mas com ensinos diferentes do que dizem a palavra de Deus. Urge sobre nós a sensibilidade de orarmos e nos dispormos para sermos os mensageiros que convidam esses outros filhos de Abraão a virem à casa do Pai, para desfrutarem dos benefícios de fazer parte da família de Deus, como nós desfrutamos. Nós que somos oliveira brava, enxertado na oliveira verdadeira. A nossa constituição é africana, indígena e lusitana, e nós fazemos parte da família de Deus, e este acesso nós somos chamados a proclamar aqueles que são descendentes de Abraão, a comporem também a família de Deus, pelo meio que Deus proveu, o arrependimento de pecados e a fé no Messias, o Salvador de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Que Deus nos abençoe.